Estudo Bíblico Isaías 43. A nação testemunha redimida do cativeiro caldeu. Deus tinha formado a nação para si mesmo. Ela fora sempre desobediente, todavia ainda era a nação de Deus, e mediante todos os pecados e sofrimentos dela, Deus passaria a demonstrar a todo mundo que Ele, somente Ele, é Deus. Verso 1. Te criou, te formou. A única explicação para que a nação de Israel continue existindo é a graça soberana de Deus, que a trouxe à existência do nada, Deuteronômio 7, 6 a 11, e a sustenta. Visto que a nação Israel, nação de Deus, Israel poderia achar consolo em saber que nada e nem ninguém a pode destruir, nem mesmo a sua própria iniquidade. Capítulo 43, versos 18 a 25, Romanos 11, 1 e 2 e 26 a 27. Eu te remi. Através de Isaías, Deus tornou claro que tratava Israel como membro de sua família, reclamaria seus direitos e cumpriria suas obrigações para com ele. A redenção do seu povo do exílio, que Deus faria, não estará completa, no entanto, até que seu servo retorne para reinar na terra de Israel sobre o remanescente fiel que creu em Jesus Cristo. Zacarias 12, versos 10 a 13 e 1. Romanos 11, 25 a 27, Apocalipse 11, 13. O retorno parcial do povo de Babilônia apenas tipifica o retorno final. Veja a nota em capítulo 43, verso 14. Verso 2. Essas palavras descrevem as aflições através das quais Deus levará seu povo à segurança. Salmo 66, versos 6 e 12. A passagem das gerações de Moisés e Josué pelo Mar Vermelho, Êxodo 14, de 21 a 22, pelo Rio Jordão, Josué 3, de 14 a 17, e a preservação de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente ilustram o cuidado que Deus tem por Israel. Verso 3. O teu Salvador. Deus é, por natureza, Salvador. Capítulo 45, verso 21. Tanto nesse mundo como para a eternidade. 1 Timóteo 4:10, Tito 1, 3, 2, verso 10 e 3, verso 4. Deus libertou Israel do Egito e o libertará da Babilônia e de todos os exílios que possam acontecer, bem como lhe trará salvação espiritual. Egito, Etiópia, Sebá. Deus deu. O tempo verbal aqui é o chamado perfeito profético, o qual garante que estas profecias já se consideram cumpridas. Essas nações ao rei Ciro, nações ricas e opulentas como salário, pela futura emissão da ordem da restauração de Israel. A base dessas promessas não foi nenhuma superioridade ou mérito da parte dos judeus, mas o favor e a graça de Deus não merecidos e seu compromisso de pai para com o povo da aliança. Versos 4 a 7. O povo de Israel, precioso aos olhos do Pai por estar investido nas perfeições do Senhor Jesus, que lhe foram imputadas pela graça. Os exilados esparsos serão reunidos de todas as direções geográficas. Mas, por implicação, a volta a Sião parece referir-se também à reunião de todos os eleitos na Igreja de Jesus Cristo, pois ela incluirá a todos, os que criou para a sua glória. Verso 8. Cego, surdo. Apesar de possuírem olhos e ouvidos, não aprenderam as lições que Deus ensina mediante a sua manifestação na história. Aqui, uma vez mais, temos menção à comunidade dos rebeldes. Ver notas em capítulo 29, verso 18 e 42, versos 18 e 19. Verso 9. Apresentem as suas testemunhas.
Quem dentre os adivinhos idólatras poderia predizer que Ciro libertaria Israel de Babilônia ou profetizar a respeito de qualquer coisa que realmente já tivesse se cumprido? Os deuses das nações mostravam não ter qualquer habilidade para revelar com precisão as coisas do passado. Capítulo 41, versos 21 a 23, como o Senhor já tinha feito. Assim, as nações não tinham testemunhas que testificassem de que seus deuses podiam falar verdades proféticas. Verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, meu servo. O Deus de Israel repetidamente profetizou o futuro de modo preciso, possibilitando que Israel testemunhasse da sua fiel veracidade, verso 13, e desse modo, do fato de que ele é o único Deus eterno e vivo. Eles repetirão esse testemunho no reinado de 1000 anos. Joel, capítulo 2, versos 28 a 32. Verso 12. Jamais alguma divindade pagã foi associada a Jeová na libertação de Israel da tirania estrangeira ou dos perigos nacionais. Jamais o Todo-Poderoso demonstrou seu poder de salvar, exceto quando seu povo abandonava a adoração de todos os outros deuses, e eles são testemunhas. Verso 13. Antes que houvesse dia. Somente o Senhor, desde a antiguidade, quis a redenção do seu povo. Capítulo 40, verso 21 e 41, verso 4. Possa livrar. Ver Deuteronômio 32, 39. Versos 14 a 21. Esta passagem declara que Deus demonstraria sua soberania derrubando o Império Caldeu e levando os judeus de volta à Palestina. Ele destronaria os caldeus de sua preeminência e os faria fugir da Babilônia antes da violenta investida da Pérsia. Era o mesmo Deus que fizera um caminho através do Mar Vermelho para os hebreus do Êxodo e que fizera afundar os carros egípcios que os perseguiram. Mas esse livramento futuro eclipsaria até mesmo aquele em glória, pois ele conduziria os judeus libertados através do ressecado deserto da Síria e faria brotar rios de água para matar a sede deles. Verso 15. Vosso rei. O Senhor era o rei de Israel desde a sua criação, mas o povo pediu um rei humano. 1 Samuel, capítulo 8, versos 4 a 7. A restauração colocará o Senhor de volta no trono na pessoa de seu servo, o Messias. Lucas 1, 31 a 33 e 6, verso 1. Versos 16 e 17. Mar, águas impetuosas, o carro e o cavalo. Para dar certeza da libertação maior que fará por meio de seu servo, o Senhor lembrou aos leitores de Isaías do livramento que ele havia efetuado de seus ancestrais do cativeiro do Egito. Êxodo 14, versos 16, 21, 26 e 28. Josué 3, 13. Versos 18 e 19. Coisas passadas, coisa nova. Jeremias 16, versos 14 e 15. 23, versos 7 e 8. O êxodo do Egito é menos importante do que o novo tempo da redenção. Capítulo 42, verso 9. 48, verso 6. Jeremias 1, versos 14 e 15. Versos 19 e 20. Rios, animais, avestruzes. Essas criaturas estão associadas a áreas desoladas. Capítulo 34, versos 11 a 15. Ver a nota em capítulo 13, versos 20 a 22. Águas. Isso recorda a provisão de Deus no deserto, Êxodo 15, versos 22 a 26.
No futuro reino messiânico, os lugares áridos de Israel serão transformados em terra com abundância de fontes de água. Capítulo 41, verso 18. E fornecerão refrigério ao povo escolhido de Deus. Capítulo 43, verso 1. Verso 21. Povo que formei para mim. Segundo as Escrituras, foi tríplice o propósito divino em ter educado e preparado Israel para seu povo. Para conceder ao mundo, por intermédio desse povo, o Messias. Romanos 9, 5. 2, para transmitir ao mundo as Escrituras, por intermédio desse povo. Romanos 3, 2. 3, para gloriar-se no seu povo, fazendo dar testemunho da natureza de Deus. Isaías 44, 8 e 1 Pedro 2, verso 9. Versos 22 a 28. O ingrato Israel teria de sofrer um desastre nacional antes que essas prometidas bênçãos pudessem ser concedidas. Cansados de Deus, versos 22, e da religião, fora de moda das Escrituras, os judeus voltaram-se para outros deuses, novas fés e aliados pagãos. Portanto, embora mantivessem as formas do culto, o que realmente davam a Jeová não eram as suas ovelhas, mas seus corações não arrependidos e seus pecados não confessados. Verso 23. O que o Senhor exige não são ofertas pródigas e caras, mas confiança filial nele e submissão à sua vontade. Verso 24. Apesar da culpa do seu povo, Deus propôs cancelar todos os seus pecados de uma vez. Verso 25. Não por causa de algum mérito atenuante da parte de Israel, mas apenas por causa de seu próprio desejo carinhoso de honrar seus compromissos assumidos na aliança. Do ponto de vista das leis da justiça, os judeus não tinham defesa, verso 26, pois até mesmo Abraão, seu antepassado convencional, foi culpado de pecado ao mentir a Faraó e Abimeleque relativamente à sua esposa, e seus líderes espirituais tinham se voltado contra o Senhor. Verso 27. Portanto, eles teriam de suportar a catástrofe nacional e a vergonha em seu cativeiro na Babilônia. Versos 24 e 25. O Salvador não nos incomodou com imposições de sacrifícios, mas nós a ele causamos sofrimentos e dores com as nossas iniquidades. Não era possível oferecer sacrifícios no cativeiro, mas era bem possível usar a oportunidade do cativeiro para meditar no verdadeiro significado espiritual da lei e viver à altura. Verso 25. Eu mesmo, dos teus pecados não me lembro. Esse versículo é provavelmente o ponto mais alto da graça de Deus em todo o Antigo Testamento. A despeito da completa indignidade de Israel, o Senhor, em sua graça, achou um meio pelo qual pudesse perdoar seus pecados e garantir que haja justiça, capítulo 61, verso 10, sem comprometer a sua santidade. Isso ele irá realizar por meio da obra de seu servo, capítulo 53, verso 6. Apesar de suas falhas, Israel será sempre o povo escolhido de Deus. Verso 26. Desperta-me a memória. Deus dá a oportunidade à nação para que se apresente no seu tribunal para se defender. O argumento mais forte jamais será o que clama por sua própria dignidade, mas aquele em que confesse seus pecados e dele se arrepende, de maneira a suplicar por misericórdia e perdão, com base na graciosa promessa contida no verso 25 e no que Jesus Cristo viria fazer na cruz.
capítulo 55, versos 6 e 7, Romanos 3, versos 21 a 26. Verso 27. Teu primeiro pai, os teus guias. Até os pecados dos respeitados ancestrais patriarcas dos judeus, como Abraão, impediam-os de reivindicar méritos pessoais. Gênesis 12, versos 11 a 13 e 20, verso 2. Mesmo intermediários tão honrados entre Deus e Israel como os sacerdotes, precisavam purificar-se primeiro a si mesmo de seus pecados. Capítulo 6, versos 3 a 7. Verso 28. Príncipes, opróbrio. A tribo de Judá foi envergonhada pela destruição do templo e pelo exílio do seu povo. 63, verso 18 e 2 Reis, 25, versos 18 a 21. Embora no reino messiânico, Deus irá perdoar a nação de Israel, no intervalo de tempo até a sua vinda, Israel ainda haverá de sofrer.